De 1988 até 2021, muitas ondas quebraram. O surf brasileiro viu surgirem grandes surfistas como Neco, Vitinho, Raoni e um tal de Adriano de Souza. E foi com o Mineirinho que, a partir de 2011, a tempestade começou a mostrar sua cara, com a ascensão de nomes como Alejo Muniz, Miguel Pupo, Felipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. Eles chegaram assim, devagarinho, mas pouco a pouco foram tomando conta do circuito mundial. Foram 4 títulos mundiais em 6 anos. Anota aí: Medina em 2014, Mineiro em 2015, Medina em 2018, Ítalo em 2019. Muito prazer, Brazilian Storm! O divisor de água, na minha visão, foi o que foi feito com o Adriano. Agora é a hora da gente fazer um campeão do mundo. A gente já tentou fazer alguns e não deu certo. Ali a gente mudou num todo. Porque, além de tudo, o principal foi a mudança de mentalidade. Eu tô aqui para ganhar. Você vê, o cara é bem preparado fisicamente, o cara é inteligente, o cara fala inglês, o cara sabe dar uma entrevista, o cara cuida bem do dinheiro dele. A gente conseguiu trazer uma geração atrás dele. E podemos dizer que, desde então, o surf conheceu o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho inclui praias lotadas, maior audiência da história nas finais de um campeonato, mais de 3 milhões de praticantes, uma chuva de títulos e etapas conquistadas. Um verdadeiro show de surf. A edição de 2015 da etapa brasileira do circuito de elite do surf mundial, ela foi histórica por uma série de motivos, mas do ponto de vista do espetáculo não tem precedente, né? Um número de pessoas na praia jamais visto, com aquela maneira de torcer apaixonada, vocal, vibrante do futebol, ela escorre para o surf num evento como aquele. Eu acho que o mundo percebe essa outra atribuição, essa outra qualidade do brasileiro, que é o brasileiro torcedor, do brasileiro público consumidor do surf, né? Coincidência ou não, a Brazilian Storm se consolidou na mesma época que as Olimpíadas vieram para o Brasil. Esse encontro tinha tudo para acontecer. A gente conhece 3 tipos de onda, né? Fundo de areia, que é o tradicional beach break, o point break e reef break. E aí agora tá vindo aí com tudo a piscina de onda e vai abrir portas e oportunidade para mais praticantes. O point break ele foi determinado a partir da existência de um maciço de pedras, né? de um canto de praia. Por mais que, por exemplo, o Arpoador seja uma praia com fundo de areia embaixo, ele tem um point break, ou seja, ele tem um lugar onde a onda bate e ela acaba tendo o seu desenho alterado por conta daquele objeto geológico. As ondas de reef break são ondas que quebram sobre arrecifes de coral. A gente tem essas referências famosíssimas como Havaí, Indonésia, que são lugares recheados de reef breaks, mas a gente encontra reef breaks também no Brasil, principalmente na região Nordeste. E tem os beach breaks, né? Aqui as ondas quebram sobre fundo de areia. O tempo inteiro os ventos e as ondulações mexem com os fundos de areia e tornam essas ondas mais sensíveis às mudanças climáticas. O Brasil é um grande exemplo de um litoral extenso de mais de 7.000 quilômetros recheados de beach breaks. A estreia do surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerá numa situação de ondas semelhante a que a gente encontra no Brasil, ou seja, ondas de beach break. Chiba é uma cidade que vive e respira o surf. Para as Olimpíadas, o local escolhido foi a onda de Shidashita. É uma praia bem reta, assim, uma praia reta e rasa. Normalmente está fechando bastante as ondas, na maré seca é uma régua, e aí na maré cheia dá umas valas, dá até uma condição legal, é o que eles vão ter. E acho que a galera vai estar preparada para dar o melhor. Chiba tem diversos picos e ondas. E para surfar todo tipo de onda, precisamos de todos os tipos de pranchas. As amadas e desejadas pranchas, símbolos do surf.
Mas elas nem sempre foram tão bonitinhas assim. No começo, os polinésios e havaianos surfavam em cima de blocos de madeira sólidos, mas que flutuavam bastante. As alaias, como são conhecidos esses primeiros modelos, deslizavam até que bem. Mas não era possível mudar de direção nem surfar ondas mais críticas. A brincadeira começou a mudar com a chegada das quilhas. Nessa época, os tamanhos das pranchas eram enormes e foram as quilhas que conseguiram trazer mais controle e estabilidade para os surfistas. O próximo passo da evolução foi diminuir o peso e as dimensões. Isso não quer dizer o fim dos longboards, pelo contrário, tá cheio de longboard por aí. Para surfar ondas cada vez mais difíceis e cavadas, era preciso dar uma afinada aqui, outra ali e principalmente diminuir o peso. Foi nessa busca que as primeiras pranchas de poliuretano deram as caras. As single fins, como eram conhecidas as pranchas com uma quilha só, tiveram seu tempo. Mas se um é bom, dois é melhor. 3 então, é bom demais. Logo vieram as biquílias e o seu surf estiloso e repleto de linhas. Mas foi um tal de Simon Anderson que decidiu. É com 3 quilhas que eu vou. As triquilhas desenvolveram todo o potencial guardado de novas e agressivas manobras. O impossível passou a ser só uma questão de ponto de vista. O primeiro a colocar 4 quilhas em uma prancha foi Ricardo Bocão em 1981. Embora o australiano Glenn Winton leve a fama por popularizar o modelo em 1982. As quadriquilhas são muito boas para as ondas rápidas e tubulares. A razão disso é que as 2 quilhas próximas à mesma borda trabalham juntas, deixando a prancha mais rápida e segura. Ajustes sutis produzem resultados grandes dentro d'água. Então a relação do surfista com a prancha é realmente uma coisa assim, quase que única em relação aos outros esportes, né? O jogador de futebol com a sua chuteira, ela é importante, mas ela não chega nem perto da relação do surfista com a sua prancha. Um dos que eu consigo imaginar que tem essa importância é o automobilismo. Se o cara não acertar, ajudar os mecânicos a ajustar o carro, ele perde para o outro, meu irmão. Não tem jeito. Para se dar bem nas ondas de Shidashita, os surfistas olímpicos vão precisar de pranchas com 3 quilhas, pequenas e rápidas para acertar as melhores manobras em busca do inédito ouro olímpico. Agora que você já conhece a história, os principais surfistas e ondas, os equipamentos, chegou a hora de falarmos da hora em que a mágica acontece. É aqui que quem quer o ouro tem que mostrar do que é feito. Afinal, são as manobras que fazem alguém tirar um 10 ou um 3. Então vamos lá. A receita clássica de manobras do surf inclui o drop, que é basicamente descer a onda. Tem drop que é fácil. Já tem outros... A batida. Aquele movimento de bater na parte alta da onda e voltar como se nada tivesse acontecido. A rasgada, que quando bem executada, é um colírio para os olhos. Jogo de braço, de corpo, de pernas, tudo em busca do arco perfeito. O floater é quando você navega na onda com ela já quebrando, andando sobre as águas. O aéreo é uma manobra praticada pelos surfistas da nova geração. Essa é a mais recente e tem desequilibrado muitos campeonatos por aí. Aqui, quanto mais alto, melhor, literalmente. E claro, a manobra que é um sonho de todos que colocam uma prancha embaixo dos pés. O tubo. Dizem que o tempo para ali quando você está intocado, em perfeita sintonia com a natureza. Mas tá pensando que é fácil? Para acertar qualquer uma dessas manobras, vai ter uma outra que você vai conhecer muito bem antes. A tal da vaca. Essa é praticada por todos os surfistas, dos iniciantes até o campeão mundial. Dessa ninguém escapa. Aéreo é irado, é demais. Mas o tubo é inexplicável. Entre tubo e aéreo eu prefiro tubo, porque tubo é a melhor manobra que tem no surf, e se não fosse por tubo, metade de nós não estaríamos surfando. Resumindo,
tubo e aéreo. Essas são as duas manobras que levantam a galera e te levam para uma nota 10. Nós somos um quadro de 7 juízes que colocam a nota no terminal. Tem um head judge. O trabalho do head judge é manter uma escala de notas coerente para seguir julgando a bateria. E temos um juiz de prioridade, que é quem só fica fazendo as chamadas de quem tem a vez de surfar a onda. Nós seguimos um critério universal para todas as competições. Primeiro elemento, comprometimento e o grau de dificuldade da performance. Envolve tanto o grau de dificuldade da onda, né, aonde as manobras estão sendo realizadas e que tipo de manobras estão sendo realizadas. Passando mais para a parte de performance, o que a gente vai analisar? Manobras inovadoras e progressivas. Grandes manobras aéreas, manobras que tendem a elevar o grau de dificuldade de cada seção. Depois disso, a gente passa para a combinação de grandes manobras, quando a onda permite que um atleta saia de uma manobra diretamente para outra grande manobra, sem intervalos entre as manobras. Depois disso, são a combinação de diferentes manobras ou variedade no repertório de manobras. E depois disso, a gente passa para o critério de força, velocidade e fluidez. É o básico do surf de qualidade e que nunca vai deixar de ser observado independente das condições. Esses elementos, eles podem variar conforme o dia e o local que a gente está fazendo a competição. Avaliação de pipeline num dia normal de pipeline, a gente vai estar olhando para o tubo, para o grau de dificuldade do drop, intensidade da onda. No beat break, a gente vai estar olhando basicamente pela qualidade da manobra e a seção onde essa manobra é realizada. E num point break, a gente vai estar analisando aqueles outros pontos, que é a combinação de grandes manobras, variedade de manobras, e como são linkadas uma na outra, se tem força, se tem velocidade, se tem fluidez. No caso da piscina, é uma onda longa que exige muito dos atletas e vai do atleta que consegue realmente fazer esse ponto de diferença, que é na hora que está todo mundo repetindo uma batida, uma rasgada, os caras conseguem mandar um aéreo, uma combinação um pouco mais de progressividade nas manobras e a gente consegue enxergar esse ponto de diferença com mais facilidade até. Agora que você já sabe tudo sobre o surf, não tem mais desculpa. Pode colocar na agenda e se preparar. Medina, Ítalo, Silvana e Tati vão contar com a torcida do Brasil inteiro. Jogos de Tóquio 2020, de 23 de julho a 8 de agosto. Acompanhe a cobertura completa no Sport TV.